Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, você já vai se assentar para descansar um pouquinho, mas vamos primeiramente ler o texto. Tiago, capítulo de número 5, no verso de número 7. Tiago 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Verso 7 ainda. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes, sede vós também pacientes, e fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juízo está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveram, ou os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o que o Senhor lhe deu. Mais uma vez, ouvistes da paciência de Jó e vistes o que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Amém. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fala conosco, Senhor. Que a Tua voz, ó Deus, mude as nossas expectativas pessoais. Que a Tua voz, Senhor Deus, mude muitas das nossas decisões, ó Pai, que temos tomado e muitas coisas que talvez estamos fazendo. E o Senhor deseja nos guiar, Pai, então nos guia, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Deus, nos humilhamos diante de Ti. Nós não temos, Senhor Deus, poder, gabarito algum para julgar outras pessoas e ninguém, Senhor. O que nós precisamos é nos limitar, ó Deus, a confiar e andar contigo e ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, para a glória do Teu nome é que nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Segure tua Bíblia um pouquinho e declare com toda a força do teu coração. Lembre-se que a morte e a vida estão no poder da língua. Diga, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga, o meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga bem forte, eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se assente, por favor, pode tomar teu assento, por favor. Tem um outro recado importantíssimo aqui, tá? Antes de nós começarmos, e eu ia me esquecendo, no dia 28, no sábado, dia 28, 1h30 da tarde, vai ter aqui o encontro de princesas, tá ok? As meninas somente virão, os meninos ficarão em casa, e as meninas do grupo de juniores virão, e vai ter uma palestra aqui, ó, Patrícia e Priscila, tá ok? Vão trazer uma palestra importantíssima, e vai ter oficina de maquiagem, manicure, limpeza de pele, a coisa mais linda para as nossas... Deixa eu fazer uma pergunta, é para crianças também ou é só para os juniores? Alguém sabe me responder? Juniores? Isso, então tá. Então as meninas a partir de 11 anos que já estão se tornando mocinhas, tá? Tem um momento especial para vocês aqui. Os pais tragam seus filhos. É muito importante, tá bom? Importantíssimo. Quanto mais contato teu filho tem com as coisas de Deus, mais ele vai se voltar para isso. Pode ter certeza. Não há como nós descobrirmos, e eu quero pedir que você preste muita atenção nessa base inicial para que as outras coisas que nós vamos falar façam mais sentido para você. Não há nenhuma possibilidade de nós descobrirmos o melhor que está para acontecer se nós não optarmos por uma perseverança genuína e sem medo. Não é a ausência do medo, mas uma vitória sobre o medo. A perseverança, os cristãos deveriam pensar melhor sobre essa qualificação de perseverar, sobre essa atitude de perseverar, porque ela também, eu costumo dizer, que é uma chave que abre portas
que nos direcionam a uma vida vitoriosa. Eu entendo, irmãos, e gosto sempre de abrir um espaço para explicar algumas coisas, que muitas pessoas, até mesmo muitas que nos procuram, muitos que nós atendemos, eu entendo que existem situações que realmente são muito difíceis. Quando nós falamos sobre perseverança, algumas pessoas nos perguntam, até que ponto eu devo entender que eu devo perseverar ou não? Até que ponto dentro, principalmente de relacionamentos, será que eu deveria ter desistido? Será que eu devo sair? Será que eu devo continuar? E muitas pessoas nos perguntam ou procuram em muitos lugares uma resposta pronta. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, nós não temos o direito, pastores, psicólogos, psicoterapeutas, ou seja lá qual for o trabalho dessa pessoa, de trazer respostas prontas. Nós ajudamos o indivíduo a ressignificar as coisas, entender seu próprio contexto e tomar as decisões a partir daí. As pessoas querem respostas prontas, mas as respostas prontas, na grande maioria das vezes, não vai dar certo. Porque só você vai entender realmente o teu contexto que você está enfrentando. Agora, até que ponto eu vou lidar com essa situação e perseverar no sentido de que realmente vale a pena ou que não vale a pena? Há muitas situações na vida, irmãos, e eu abro esse espaço para dizer isso para você. Você vai precisar ouvir e aprender a ouvir Deus falar com você. Você vai precisar, em determinadas situações, ouvir Deus falar com você. A regra áurea de uma vida embasada e coerente está aqui dentro. Mas existem muitas questões que talvez alguns vão dizer, mas aonde é que eu encontro resposta para isso? Você vai ter uma base diretiva sim aqui. Mas há decisões que eu entendo que são difíceis. E aí você vai precisar ouvir a voz de Deus para te dizer o caminho para onde você tem que ir. Qual decisão naquele momento você tem que tomar? Isso está colocando em risco a sua integridade? Então até que ponto vale a pena você continuar ali? Há muitas pessoas que foram orientadas, irmãos, eu estou sendo bem sincero, porque sabe que eu falo as coisas com muita abertura, com uma abertura muito grande, muitas vezes, muita sinceridade. Muitas pessoas que, por conselhos, continuaram num determinado caminho e hoje estão mortas. Infelizmente. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Quando eu falo sobre perseverança, irmãos, eu espero que as pessoas entendam que existem os seus pormenores, tá? Eu não quero colocar nada fantasioso em tua mente, mas eu quero convidar você a pensar sobre isso. Não pegar uma resposta pronta, tá ok? E não é tão complicado, é simples, tá bom? Não deixa o inimigo colocar confusão na tua cabeça. Porque aquilo pela qual você deve perseverar, no teu coração já vai estar ali. Se você buscar a Deus realmente, Deus vai te direcionar a isso. Pense no que eu vou te dizer. Quanto maior o nível de confusão na tua mente, existe um grande indício de que você está cada vez mais longe do propósito de Deus. As coisas com Deus não são confusas, irmãos. Elas precisam ser claras. Elas podem até ser confusas por um período muito curto, mas depois elas se esclarecem. Elas se esclarecem. Deus não age no meio de uma confusão e coloca principalmente você no meio de uma confusão. Deus é um Deus de clareza. Ele faz as coisas muito bem detalhadas, com muita clareza. Muitas vezes nós não entendemos, por isso ficamos confusos. Mas quanto mais nós andamos com Deus, mais claras as coisas se tornam. Por mais que nós não entendamos, a gente consegue descansar em Deus e viver uma vida tranquila. Disso você pode ter certeza. Quando eu falo a respeito de perseverança, voltando ao nosso raciocínio aqui, imagine você se Jesus tivesse desistido. Você olha ou vê Jesus humano. Talvez você não consiga ver isso por alguns fatores, pela maneira como você foi discipulado, pela forma como você aprendeu, mas Jesus era um homem. Ele era um homem. Jesus era um ser humano como qualquer outro ser humano. A diferença, obviamente, é que existia divindade nele. Jesus tinha todos os desejos, todas as necessidades fisiológicas que um ser humano tem, todos. Por isso que lá no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 15, diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que em
tudo foi tentado. Opa, se ele foi tentado em tudo, isso significa que havia humanidade nele, irmãos, humanidade mesmo. E por essa razão, Jesus pôde pagar o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Imagine você se Jesus tivesse desistido de ir até o fim. O que me chama a atenção é que no capítulo 22, no verso 42 de Lucas 22, 42, diz assim, no verso 22, se possível, passa de mim este cálice. Jesus disse ao Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Todavia, porém, seja feita, Senhor, a tua vontade. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o seguinte. Jesus aqui estava exatamente com 33 anos de idade. Desde o dia em que ele nasceu, toda a trajetória da sua vida foi com um objetivo somente. Qual era o objetivo de Jesus? A cruz do Calvário. O objetivo de Cristo, além do seu ministério que durou 3 anos, dos 30 aos 33, era ir para a cruz, era sofrer na cruz, a vergonha, a ignomínia da cruz para nos dar a chance de poder estar na presença de Deus. Talvez algumas pessoas nunca pararam para pensar a profundidade que foi a crucificação. A crucificação, eu creio que um dos momentos não, mas talvez o cerne, o centro mais importante do que aconteceu na cruz foi quando o véu se rasgou de alto a baixo. Por que eu digo isso? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando os escritores contam o que aconteceu na cruz, alguns deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, alguns deles relatam que o véu se rasgou de alto a baixo. Houve uma intervenção de Deus rasgando o véu. Ninguém foi lá fazer isso. O véu, que era de uma espessura muito grossa, era feito de um tecido bem grosso. Porque ali, a única pessoa que passava era o sumo sacerdote. Ele entrava ali dentro, e lá dentro ele falava com Deus, onde era chamado o Santíssimo Lugar. As pessoas ficavam do lado de fora. Se você estudar o que era o tabernáculo, irmãos, é fenomenal o que era o tabernáculo, e o valor simbólico, significativo, espiritual que isso tinha para os judeus. Porque eles não podiam, e realmente isso era um fato, eles não tinham a condição de chegar diante de Deus, por causa do distanciamento que o pecado cria entre nós e Deus. E lá no Velho Testamento, em Adão, houve essa ruptura, lá no livro de Gênesis. Só que Deus nunca deixou de buscar o homem, irmãos, em hipótese alguma. O homem buscando a presença de Deus, Deus sempre se revelando de alguma forma. Mas quando no povo de Israel Deus coloca e estabelece o tabernáculo, era por uma razão. Era para que o sacerdote, este homem que tinha um legado espiritual muito importante, uma responsabilidade muito grande, ele ia até o templo, ele entrava lá dentro, e se ele saísse vivo é porque Deus tinha aceitado a oferta do povo. Então ele saía e o povo glorificava, gritava, chorava, porque eles sabiam que o pecado deles havia sido perdoado. E então eles continuavam sua vida. Assim era que funcionavam as coisas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e disse tetelestai, no original grego, a palavra tetelestai significa está consumado, era o que os reis faziam quando eles batiam o anel sobre aquela cera aquecida, e eles faziam uma marca no documento. Qualquer documento que fosse, eles marcavam com anel, e eles diziam, quando eles marcavam assim, tetelestai, porque eles estavam dizendo, está consumado, e ninguém muda esse veredito que eu estou dando, por causa da autoridade que eles tinham. Quando Jesus disse, está consumado, ele disse, tetelestai, não haverá mais nada que afaste o homem de Deus, porque o meu sacrifício foi suficiente para dar ao homem a liberdade de entrar na presença de Deus e se manter lá. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Quando nós estávamos cantando essa canção, que na hora das ofertas nós cantamos de novo, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, através do teu filho eu tenho livre acesso a ti. Irmãos, é livre acesso. Livre acesso é assim, quando eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, eu não preciso falar assim, pai, eu posso abrir a geladeira? Porque se o pai disser que eu não posso, eu não abro, tá bom? Irmãos, eu não preciso, porque eu estou dentro da casa dele. Ele vai falar assim, por que você está perguntando? Abre a geladeira e pega o que você precisa. Às vezes eu chego lá, irmãos, eu quero uma bolachinha diferente, eu vou lá no armário e falo, pai, você comprou aquela bolacha?
Porque eu não preciso pedir licença para ele. Apesar de já estar fora de casa há 12 anos, quase 13 já. O ambiente é o mesmo, irmãos, é a casa do meu pai. Isso é intimidade. O que Jesus fez foi isso. Ele deixou a casa do pai livre para você entrar. Mas é claro, irmãos, se eu começar a entrar na casa do meu pai, derrubar a geladeira e fazer as coisas que não são coerentes com aquilo que eu devo fazer, é claro que eu vou começar a ter problema. Ele vai dizer assim, peraí filho, por que você veio aqui fazer isso? Você tem tudo que você precisa aqui, mas é só você seguir alguns padrões simples. Quem entende isso, irmãos, diz amém. Amém? É muito simples. Agora pare para você pensar. Eu fui um pouco longe aqui, porque a ideia da mensagem central não é exatamente essa. Mas eu fui até lá para poder talvez dar um pouco mais de clareza a alguns corações que têm dúvida sobre essa questão do sacrifício de Cristo. Da morte expiatória. Expiatória com X. Expiação. Jesus no lugar do homem. Só que lá no Getsemane, quando Jesus dobra os seus joelhos, irmãos, ali começa a orar, a Bíblia Sagrada diz assim, que o teor de sofrimento foi tão violento, que no versículo 22, como nós acabamos de ler, no versículo de número 42, capítulo 22, verso 42 de Lucas, Jesus disse assim, Pai, se for possível, me permita não passar por isso. O cálice ali nada mais é do que o sofrimento que ele teria que enfrentar, e não só a dor das chibatadas, não só a dor da crucificação, mas era o peso do pecado da humanidade em cima dele. Você acha que você merece alguma coisa? A começar por mim, nós não merecemos nada, nós só estamos aqui por causa de Jesus, irmãos. É por causa dele. Tudo que nós cantamos aqui é por causa dele. Quando o salmista certa feita disse assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome seja a glória. Ele estava entendendo isso, que não é a nosso respeito. Os americanos gostam muito de usar uma expressão, it's not about us. Não é a respeito de nós, but it's about him. Mas é a respeito dele. Essas palavras para os americanos significam o seguinte, não tem nada a ver com a nossa honra, nossa dignidade, nosso mérito, mas é tudo a respeito dele, por causa da cruz, o sacrifício, o preço que ele pagou. Quando Jesus ali, irmãos, iniciava o processo do preço que ia sendo pago para a remissão dos nossos pecados, ele chegou ao ponto de pedir isso, porque a angústia começou a aumentar, a se acentuar dentro dele, e ele chegou a pedir isso. Imagine, ele passou 33 anos da vida dele sabendo para onde ele iria, mas a angústia chegou num ponto tão extremo que ele chegou a pedir, Senhor, se for possível, me permita não passar por isso, é muita dor. Ele começou a suar. E você sabe que existe a angústia, ela produz um efeito fisiológico. Qualquer coisa que você vive no universo psíquico, ele interfere no universo fisiológico, que é o que a ciência estuda. Psique fica mais difícil, irmãos, que envolve outros fatores. Mas quando Jesus, naquele intenso sofrimento, passou por aquilo, ele começou a suar gotas de sangue. Lucas é quem relata isso, um pouquinho mais adiante. Alguns dizem que foi ele quem relatou pelo fato de ele ser médico. Então ele foi bem categórico no comentário que ele faz a respeito de Jesus ter suado sangue. Por que Jesus suou sangue? Foram catalogados no mundo pouquíssimos casos como esse de Jesus. De pessoas num estado depressivo tão grande, de ansiedade, tão grande, de sofrimento, que elas começaram a sair pelos poros suor vermelho, que nada mais é do que sangue misturado com suor. Porque quando você está passando por uma angústia muito forte, quando você chora compulsivamente, já percebeu como que as veias se dilatam? Quando o sofrimento é muito intenso, os capilares começam a se dilatar com uma intensidade tão grande que eles não resistem.
Mas isso é uma intensidade de sofrimento inimaginável, irmãos. Jesus passou por isso e pouquíssimas pessoas no mundo enfrentaram algo assim. E é uma angústia tão grande que os vasos começam a se dilatar e eles começam a se romper. E eles, quando se rompem, eles misturam-se com aquele suor, com aquela sudorese, por isso que o nome é hematidrose. Aquela sudorese misturada com o sangue começa a sair do corpo do indivíduo e a pessoa começa a suar um suor vermelho, como se fossem realmente gotas de sangue. Não deixa de ser sangue, é sangue mesmo. Jesus, no extremo deste sofrimento, ele diz: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Eu volto a fazer essa pergunta a você. E se Jesus tivesse desistido? Jesus tinha toda a condição de dizer: chega, não dá mais. Não tem mais condição. Já sei até o que vai acontecer. Daqui a pouco vai chegar aqui um dos meus discípulos, que ele já sabia que era Judas, vai me trair com um beijo. Os soldados vão me levar preso, baixo, pancadaria. Ele sabia o que ia acontecer. E ali o sofrimento dele ia até as 3 horas do outro dia, que era chamada a hora nona. Às 3 horas da sexta-feira. Jesus, irmãos, ele não desistiu. E eu digo isso com toda a alegria do meu coração. Por Jesus não ter desistido, nós estamos aqui hoje, bendito seja o seu nome. Por Jesus não ter dito não quando ele foi convidado a descer, a vir pagar o preço por nós, ele disse: eu vou. E ele nos deu a garantia da vida eterna nele, irmãos. Isso já é um grande motivo para nós alegrarmos o nosso coração e entender que nós somos o alvo do coração de Deus. 2 ou melhor, 3 considerações eu quero fazer, e dentro dessas 3 considerações eu peço a sua atenção, porque eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar muito profundamente no teu coração aqui. A primeira consideração é o seguinte: espere pacientemente o momento da colheita. Olha só, irmãos, como que funciona o trabalho de um lavrador. O lavrador faz o seguinte: ele planta, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele coloca o adubo na terra, ele escolhe a semente apropriada, coloca ali, e ele não tem como fazer mais nada se não esperar. Não tem como fazer mais nada. Se a partir daquele momento, por alguma razão, aquela semente não crescer, foge o controle dele. Ele não tem como fazer mais nada. Quando ele usa o exemplo do lavrador aqui, Tiago, eu não tenho a menor dúvida de que o interesse dele é que nós possamos entender que da mesma forma como o lavrador tem a confiança de que ele fez o que ele precisava fazer e o que está fora do controle dele, ele não tem como fazer, é justamente a maneira como nós devemos pensar e o foco das nossas vidas. No texto do versículo 7 ele diz assim, ele espera a chuva no tempo certo. Talvez você colocou as sementes, você está esperando, mas não chove. Fica tranquilo que uma hora vai chover, porque Deus não se esqueceu de você. Você crê nisso, não? Deus não se esquece de você. A chuva vai vir no momento certo, a semente você plantou, você estudou, você se preparou. Fica tranquilo, fica tranquila, porque o Deus Todo-Poderoso continua no controle de todas as coisas, e Ele sabe o que faz. Deus sabe o momento certo de agir, a chuva vai cair no momento certo. E o lavrador fica tranquilo, esperando. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não tenho como fazer mais nada. Talvez você passou boa parte da tua vida, ou tem passado semeando na vida de outras pessoas, amor, compreensão, e talvez você não tenha recebido de volta aquilo que você gostaria. Deixa eu dar uma boa notícia para você. O Deus que te conhece, que cuida da tua vida, que cuida dos detalhes mínimos da sua vida, Ele vai, no momento certo, derramar a chuva e aquela semente vai brotar e vai frutificar no seu próprio tempo. E sabe o que vai acontecer? Haverá alegria no teu coração. Haverá satisfação. Você vai olhar para cima e vai dizer: valeu a pena esperar o tempo de Deus. Valeu a pena esperar o momento certo. Como um lavrador pacientemente espera, eu esperei e valeu a pena.
Pense você, daqui a alguns anos, você se arrepender e dizer, puxa vida, e se eu tivesse perseverado naquele momento, naquela situação em que Deus colocou no meu coração que eu deveria orar por aquela situação, esperar um pouco mais, não me precipitar, não procurar um caminho alternativo, mas esperar a hora certa, não sair correndo em busca de uma coisa incerta, mas fazer o que Deus mandou. Não queira lá no futuro se arrepender de alguma coisa. Mas que a tua oração hoje seja essa: Senhor, me ajuda a fazer exatamente como eu devo fazer e ser paciente o suficiente para perseverar no que eu devo fazer, naquilo que eu tenho, Deus, para fazer. E eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. Então me ajuda, Senhor, a ir até o fim. Me ajuda a ir até o fim. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não vai falhar com você. Ele não vai falhar. A grande questão, irmãos, é que nós não estamos muito dispostos a ouvir o que Deus tem para falar. Essa visão de impessoalidade de Deus nasceu na escuridão da religião. Porque quando nós não entendemos a pessoalidade, a relação pessoal de Deus conosco, nós estamos olhando para um Deus impessoal, muito distante, e que só vai ser alcançado por meio de muitos sacrifícios feitos por nós. Mas não é assim que eu encontro as Escrituras me ensinando. Jesus, irmãos, a relação que Jesus tinha com Deus, chamando-o de Pai, é a mesma relação que nós podemos ter com Deus. Jesus nos deu, irmãos, a base para nós fazermos exatamente a mesma coisa. Andar com Deus, tratar Deus como Pai. E se o pai muitas vezes corrige o filho não entende, é porque o filho talvez não está preparado para lidar, mas o filho precisa ter humildade suficiente para entender que Deus tem sempre o melhor para ele. Quem entende isso, irmão? Dá para entender? Amém, igreja? Deus tem sempre o melhor para você. Deus está preparando um caminho certinho, pavimentando a rua para você, mas tudo isso leva tempo. Porque nós temos todo o nosso processo de amadurecimento, de crescimento. E Deus, no seu amor infinito, espera que sejamos humildes o suficiente para entendermos que nem para tudo nós estamos preparados. Talvez não é que Deus não quer te responder, não é que Deus está demorando demais para falar com você, mas a questão é que você talvez não quer aceitar algumas coisas. É aí que está o problema. E como, irmãos, o ser humano é difícil. O ser humano é complicado. Primeiro ponto, espere o momento da colheita. O ser humano é complicado, mas Deus sabe como lidar com ele. Amém, igreja? Amém? Deus sabe como lidar com a gente. Então confia nele. Segundo lugar, já estou terminando, tá? Prometo. Cultive a gratidão em todo o tempo. Eu quero pedir para você, eu não faço muito isso, mas você poderia olhar para esse irmão lindo do teu lado, essa irmã muito bonita, e diga para essa pessoa o seguinte: olha, exercite a sua gratidão. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Exercite a sua gratidão. Irmãos, veja bem, a gratidão é um exercício diário. Um dia desses, eu comentei na quinta-feira e hoje pela manhã também, que um dia desses, eu assistindo, eu já vi várias palestras motivacionais, eu sou, na verdade, irmãos, algumas vezes convidado para dar palestras motivacionais para professores, enfim. E assim, eu amo isso, irmãos. Palestra motivacional, isso eu gosto de trabalhar com motivação das pessoas. Gosto muito, mesmo que não tenha um cunho religioso, tá? Eu consigo administrar bem isso, mesmo não me misturando a questão religiosa. Só que tem um porém. Eu já vi muitas reuniões, às vezes gravadas pela internet, irmãos, e eu quero... não quero que você se ofenda com o que eu vou dizer agora, por favor. Mas existem muitas febres de palestras motivacionais que envolve muita emocionalidade. Isso me incomoda um pouco pela seguinte razão. Quando você lida com a coletividade, e eu estou fazendo isso aqui hoje, lidando com a coletividade, não é muito difícil você disparar gatilhos emocionais nas pessoas, se você tiver habilidade para fazer isso. Não é nada difícil. E quando você dispara os gatilhos emocionais, você consegue de alguma forma manipular a emoção das pessoas. Por isso, irmãos, que há muito tempo, desde quando nós começamos aqui, há 7 anos atrás, eu tenho orado a Deus e dito: Senhor, eu quero uma igreja de pessoas que pensem. De pessoas, meu Deus, que cheguem em casa e ruminem o que eu preguei, que questionem algumas coisas. Puxa, mas será que deixa eu ver o que o pastor falou lá, entendi. Puxa, então é por aqui. Ah, não é, eu não concordo aqui não. Deixa eu pesquisar. Irmãos, você acha que tem uma coisa de errado nisso?
Quando você olha para o livro de Atos, desculpa eu estar estendendo, irmãos, mas é que hoje eu preciso deixar algumas coisas bem claras. Quando você olha para o livro de Atos, a Bíblia categoriza 2 tipos de pessoas, irmãos. Um deles são os bereanos e o outro são o de... Esqueceram, né? Eu também esqueci. Mas é os bereanos o que mais me chama a atenção, porque os outros são aqueles que não pesquisam, que tudo aquilo que Paulo falava, irmãos, estava na ponta da língua, Paulo falou, é verdade, está tudo certo, e beleza. Os bereanos eram assim, ó. Paulo pregava, os bereanos iam lá nas escrituras, porque não tinha a Bíblia ainda, mas tinha o Velho Testamento, que era o Torá, a lei de Moisés. Eles pegavam lá, e Paulo falava, eles iam lá e eles pesquisavam. É realmente o que Paulo falou, tem base aqui, ó. Está aqui, ó. Você entendeu? Isso, irmãos, e eles são elogiadíssimos por isso. Os outros, se não me engano, os crentes de Tessalônica, eles ouviam tudo e assimilavam tudo, está tudo certo. E é o que muitas pessoas fazem hoje, irmãos. Por isso que eles abarrotam lugares em busca de respostas rápidas. E essas formas que eles usam de levar ou trazer o povo me incomodam, irmãos. Como pastor, eu, por ser pesquisador, psicólogo, irmãos, e pesquisador da palavra de Deus, irmãos, me incomoda o meu coração. Porque as pessoas estão indo em busca disso e chorando. E eu lembro que uma vez, eu assistindo uma dessas, ele disse assim, ó, você tem que ser grato, você tem que ser grato, você tem que ser grata, gratidão, gratidão, gratidão. E em nenhum momento ele disse ao que eu tinha que ser grato. Irmão, sinceramente, eu fiquei muito incomodado. Ser grato ao quê? Não, grato ao universo, sei lá, grata ao que você acredita. Pera aí, irmãos. Quem morreu na cruz do Calvário por mim foi Jesus. Então minha gratidão é a Deus, irmãos. É a Deus minha gratidão. A minha gratidão primária, quando eu acordo pela manhã, o fôlego de vida, ó. Isso aqui, irmãos, isso aqui é porque Deus me dá fôlego para eu respirar. Então peraí, Senhor, muito obrigado pela vida, meu Deus. Agradecer a quem, irmãos? Agradecer a Deus. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Agradecer a Deus. E agradecer outras pessoas. Quando você verticaliza essa atitude de gratidão, você automaticamente age com gratidão na horizontalidade. As pessoas com quem você convive, você percebe a necessidade que você tem de ser gratas a elas também. Grato. Pelo simples fato de um servente, não estou desmerecendo, em hipótese alguma, o trabalho mais simples. Que é considerado simples, mas na verdade não é simples, por causa da questão do salário, né? Mas são trabalhos de muita importância, como as pessoas que limpam o shopping, que limpam o banheiro que você usa. Irmãos, quando nós aprendemos a gratidão, nós horizontalizamos as nossas atitudes, a nossa relação com Deus, ela diz muito respeito à realidade que nós vivemos ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não se engane, as nossas relações na horizontalidade são um reflexo direto da nossa relação com Deus, irmãos, que é aqui, ó. E quando nós somos gratos, e eu gosto muito de ensinar isso para o meu filho, gratidão. Não importa, mas não fala tanto obrigado. Fala obrigado sim. Por que não? Fala. Eu entrei no banheiro, irmãos, acabei de usar, depois que eu usei, saí dali, de repente a pessoa passa atrás limpando o chão. Só tira o pé e sai como se fosse uma pessoa qualquer. Experimente olhar para essa pessoa ou até encostar nas costas dela e falar assim, bom trabalho aí, obrigado. Experimente começar a fazer isso. E você vai experimentar mudanças radicais na sua vida. Primeiro, seja grato a Deus. Primeiramente a Deus. Seja grato todos os dias. Está passando por uma situação difícil? Seja grato pelas coisas boas que Deus tem feito. Tem um monte de coisa boa que Deus está fazendo. E encare aquela situação difícil como um aprendizado na tua vida. E Deus em breve vai resolver aquilo ali, em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Diga glória a Deus. Deus está resolvendo isso aqui. Mas enquanto isso não para, isso não termina essa situação, essa tempestade nessa área, seja grato pelas outras dimensões ao teu redor. E uma das coisas pela qual você pode ser grato é pela vida dessas pessoas.
tirando a bandeja do shopping, irmãos, e levando até. Eu falo sobre isso, irmãos, que eu fico muito brabo quando eu vou lá e eu vejo aquelas pessoas acabarem de comer, joga aquela papelada, cai no chão, levanta e vai embora, como se não tivesse acontecendo nada. Aí você vai procurar um lugar para sentar, você não encontra, e os pessoal que trabalham lá, as pessoas que trabalham não têm tempo de poder pegar tudo, e às vezes você não acha nem lugar para sentar, você tem que ir lá, pegar a bandeja da criatura e você levar para você ter um lugar para sentar. Espera aí, irmãos. Que tipo de pessoas nós estamos criando? Eu me pergunto. Isso, irmãos, é ausência de Deus, viu? Eu não tenho dúvida, tá? As pessoas têm que ter um mínimo de consciência. É uma questão cultural, entenda, é construção cultural, mas tem coisas que não justificam, irmãos, a atitude das pessoas de serem gratas. Obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho para você. Isso muda a vida de uma pessoa. Sabe por que que muda? Porque aquela pessoa não tem nada para te oferecer. Aquela pessoa não tem dinheiro para te oferecer, irmãos. Olha só, você quer conhecer o caráter de uma pessoa, irmãos? Eu termino essa linha de raciocínio com isso aqui, ó. Quer conhecer o caráter de uma criatura, de um homem, de uma mulher? Preste atenção na maneira como ele trata quem não pode dar nada para ele. Presta atenção. A maneira como ele trata as pessoas que não têm nada para oferecer para ele. Aí você vai ver o caráter dessa pessoa. Preste muita atenção nisso, importante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, ó: em tudo dai graças. Ele está dizendo, em outras palavras, em todas as circunstâncias, seja grato. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Em último lugar, eu termino aqui. Você já conhece a história de Jó. Todos nós conhecemos, ou pelo menos uma parte dela. A história de Jó é uma das histórias mais lindas do Velho Testamento, mais lindas da Bíblia, irmãos. Você sabe que o livro de Jó, de acordo com alguns teólogos, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Não foi o livro de Gênesis, foi o livro de Jó. Ele foi escrito antes do livro de Gênesis. Acredita-se que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, irmãos. Não é certo isso, tá? Mas acredita-se que foi Moisés quem escreveu. Algumas linhas teológicas defendem muito essa ideia. Porém, que foi escrito antes, realmente isso é um fato, irmãos, tá? Por causa da questão histórica ali, sociocultural, enfim. Só que quando você olha para o livro de Jó, você percebe que é mais do que uma história. É uma lição de Deus para nós. Porque no versículo 11, olha o que Tiago disse aqui, preste muita atenção, já vou terminar. Como vocês sabem, temos por bem-aventurados os que perseveraram, ponto. E ele começa dizendo, ouvistes a paciência de Jó e vistes o fim. Verso 11 de Tiago, capítulo 5, tá? Capítulo 5, verso 11. Ouvistes a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Tudo que ele passou, ele perdeu tudo. A mulher dele, eu comentei hoje de manhã o seguinte, que a esposa dele foi a única coisa que ficou com ele. Já parou para pensar ou não? Olha, foi a única coisa que sobrou. E foi justamente ela que falou assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você percebe, irmãos, a importância disso? Deus leva a sério o casamento, hein? Diga assim, Deus leva muito a sério casamento. A mulher dele, irmãos, humanamente falando, Deus teria todos os motivos para falar assim, ó, eu vou dar outra para você, tá bom, Jó? Fica tranquilo. Essa mulher, rapaz, não entendeu meu propósito, mandou você amaldiçoar Deus para morrer, rapaz. Mandou você me amaldiçoar para morrer. Essa mulher não merece estar do teu lado, Jó. Mas sabe o que Deus fez, irmãos? Deus tratou essa mulher, diga glória a Deus, irmãos. Deus é tremendo. Deus tratou a mulher e manteve ela do lado dele até o fim. Quando terminou a jornada do sofrimento, Deus deu para Jó e para a esposa dele as filhas mais lindas que aquela região do mundo tinha. Eram princesas, igual as princesas que estarão aqui sábado, as meninas. Eram verdadeiras princesas, moças lindas. E Jó se tornou um homem muito mais rico do que ele era. Mas agora, a diferença foi que Jó, no capítulo 42, ele diz assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, Senhor. Jó foi o único homem que fez uma das declarações mais incríveis das Escrituras, irmãos, e me chama a atenção, porque no capítulo 13 de Jó, verso 15, diz assim, ó, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. A tradução ali diz assim, ó,
ainda que ele me mate, eis que ele me matará. Não tem esperança. É isso mesmo? É essa tradução? Coloca New International Version ali. Calma, irmãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Muito bem, obrigado. Embora ele me mate, ou ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Se havia dentro do coração de Jó uma esperança, era a convicção que ele tinha de quem Deus realmente era para ele. Principalmente depois que ele passou por tudo isso. E ele pôde então ressignificar tudo aquilo que Deus realmente significava para ele. E eu termino dizendo para você o seguinte. Que hoje você saia daqui com o seu coração preparado, em nome de Jesus, para esperar pacientemente o tempo certo da colheita, para cultivar e exercitar a sua gratidão todos os dias, e nunca se esquecer de que o exemplo de Jó continua sendo um exemplo áureo, de que Deus nunca deixa de honrar uma pessoa que reconhece a Ele como realmente Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus para você que Deus vai honrar a sua vida, que Ele vai mudar essa situação, mas aprenda que o que Deus mais espera de você é que você esteja próximo dEle e andando com Ele. Se coloque de pé, por favor, coloque-se de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós recebemos aqui hoje. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor tem nos amado. Ó Deus, eu oro por essas pessoas que estão aqui hoje, que vieram com suas lutas, seus dilemas, ó Pai, mas eu peço que agora o Teu Espírito Santo venha encharcando o coração dessas pessoas de esperança, meu Deus, para que eles saiam daqui com o coração aliviado, com paz. Muitas pessoas, o que elas mais precisam na vida de paz, Senhor Deus, um desespero, um medo, uma insegurança, uma ansiedade, talvez, ó Deus, indícios de depressão. A essas pessoas eu peço, ó Deus, no coração delas, ó Deus, coloca a paz que excede todo entendimento, como a Tua palavra diz. Traz, Senhor Deus, esperança ao coração dos perdidos, ó Deus, e mostra o caminho da Tua verdade a cada dia, para que honremos o Teu nome. É o que nós te pedimos no nome poderoso do Senhor Jesus, e assim nós te agradecemos. E todos disseram, amém.